o maior peso que você carregue hoje não esteja nos seus ombros, mas na história que você insiste em repetir dentro da sua mente. Um peso invisível, silencioso, que ninguém vê, mas que muda a forma como você acorda, como você reage, como você olha para o mundo. É curioso perceber que muitas pessoas dizem querer paz, mas continuam segurando com força aquilo que as mantém em guerra por dentro. E a pergunta que fica é simples e profunda ao mesmo tempo. Para que continuar carregando algo que já cumpriu o seu papel no passado, mas hoje só rouba a sua energia no presente? Por que certas lembranças doem tanto mesmo depois de anos? O que faz uma mágoa atravessar o tempo e ainda comandar reações, decisões e comportamentos? A psicologia observa que a mente humana busca coerência. Quando algo nos fere, criamos narrativas internas para dar sentido à dor. O problema é que muitas vezes essas narrativas elas viram prisões. A filosofia já dizia, não é o fato que nos machuca, mas o significado que damos a ele. E quando esse significado não é revisto, ele se repete em padrões, relações semelhantes. Escolhas parecidas, reações automáticas. Quantas vezes você já reagiu hoje, não ao que estava acontecendo, mas ao que aconteceu lá atrás? Quantas decisões foram guiadas mais pela defesa do que pela consciência? A mágoa não fica parada no passado. Ela molda o jeito como você vê as pessoas, como interpreta gestos simples, como se protege até de quem não quer ferir você. Estudos mostram que emoções não elaboradas mantêm o corpo em estado constante de alerta. O coração acelera sem perigo real, o pensamento se antecipa ao pior. O corpo vive como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. E viver assim cansa. Cansa por dentro, cansa por fora. Agora, observe como você se sente quando lembra daquela situação que ainda dói. O corpo enrijece, a respiração muda, a mente acelera. Isso não é fraqueza, é biologia. O cérebro não distingue passado de presente quando a emoção ainda está viva. Ele reage como se tudo estivesse acontecendo agora. E entender isso muda tudo, porque revela que soltar a mágoa não é um ato moral, é um ato de autocuidado. Não é sobre esquecer, negar ou fingir que nada aconteceu. É sobre perceber como você reage, como você se comporta, como você enxerga o mundo a partir dessa ferida. É como dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Você até segue em frente, mas com medo constante de bater. A reflexão profunda começa quando você se pergunta: o que isso me ensinou? O que esse episódio revelou sobre mim? Onde eu precisei me fortalecer? Muitas pessoas superaram dores imensas quando entenderam que continuar alimentando a mágoa era como manter uma casa trancada, por medo de ser invadida novamente, mesmo quando o perigo já passou. Há histórias de pessoas que só conseguiram prosperar quando deixaram de lutar contra o passado e começaram a investir energia no presente. Pessoas que mudaram atitudes, encerraram ciclos, redefiniram limites e passaram a viver com mais clareza. O contraste é evidente. Enquanto uns vivem repetindo padrões, outros aprendem, ajustam e seguem mais leves. A sabedoria não está em nunca se ferir, mas em saber o que fazer com a ferida depois que ela fecha. A virada acontece quando você entende que perdoar não é libertar o outro, é libertar a si mesmo. Que soltar não é perder, é recuperar espaço interno. Que continuar carregando a dor não prova força, apenas prolonga o cansaço. A vida não muda quando o passado muda. Ela muda quando a sua relação com o passado se transforma. E essa mudança começa com uma escolha consciente. Você pode escolher observar seus pensamentos em vez de obedecer a todos eles. Pode escolher respirar antes de reagir. Pode escolher questionar a história que conta para si mesmo. Perguntar: isso ainda me serve? Isso ainda me protege? Ou isso apenas me limita? Na prática, comece simples. Nomeie o que você sente sem julgamento. Observe seus gatilhos. Perceba padrões repetidos. Escreva, reflita, converse com alguém de confiança. Troque a ruminação pela presença. Toda vez que a mente puxar você para o passado, traga-se de volta ao agora. O corpo aprende com a repetição, assim como a mente. Pequenas escolhas feitas diariamente criam grandes transformações ao longo do tempo. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Quando compartilhamos experiências, criamos uma egrégora, um campo de crescimento coletivo. Uma grande família de pessoas conscientes, em transformação, aprendendo juntas. Então eu te deixo com uma pergunta poderosa. O que você está pronto para soltar hoje para viver mais leve amanhã? Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe, ative o sininho e venha fazer parte dessa família que escolhe crescer. Refletir e transformar a própria vida. Um passo consciente de cada vez.